Bom dia, meu nome é Eliane e hoje nós iremos falar um pouco sobre literatura. Para a gente falar de literatura, é importante ter em mente primeiro o que é arte. E o que é arte? Uma arte que envolve as cores seria a pintura? Uma arte que envolve os sons poderia ser a música? A arte do movimento, a dança? Da ação, o teatro? Vamos pensar ainda. Qualquer som é música, qualquer movimento é dança, qualquer cor é pintura, qualquer forma é escultura, porque a escultura também é uma arte. Então, isso quer dizer o quê? Que nem todas as palavras serão literatura, mas a literatura é a arte da palavra. Aristóteles escreveu sobre a literatura há muito tempo atrás e ele dizia o seguinte: na época existia a filosofia e a história. Ele afirmava o seguinte: a poesia, que é a antiga forma de ver a literatura, ele diz que é mais próxima da filosofia. Por quê? Porque a história registra os fatos. A poesia, ela registra também os fatos, mas é os fatos segundo o olhar de quem produz aquele texto. A partir disso, deduzimos que a palavra bem usada é a literatura, bem como o movimento certo é a dança, o som harmônico é a música. Então, as palavras expressando o sentimento, expressando a inspiração, expressando o conhecimento, o modo individual de ver o mundo, vai ser o que a gente chama de literatura. E por que estudar literatura? A gente estuda literatura porque estudar literatura é uma forma de nos conhecer como seres humanos, como pessoa, é entender o nosso próximo através do que ele produz. Claro que não é essa a única função que a literatura tem. Tem a função estética, que é estudar a literatura para conhecer as formas de se expressar através das palavras, pelo simples prazer de aproveitar um texto bem escrito. Ele visa a contemplação do belo, visa o apreciar a expressão do outro. Temos também a função social da literatura. O que seria a função social da literatura? É ver a literatura como um instrumento de transformação social. Isso ocorre através de uma crítica, isso pode ocorrer através de uma poesia que visa a mudança no comportamento do ser humano, então isso vai influenciar na sociedade. Através de um texto, você poder expressar a forma que você vê o mundo e criticá-lo e fazer você pensar sobre essa realidade. Tenho certeza que em algum momento, em alguma leitura, você, conforme vai lendo o texto, você fala assim: nossa, mas é assim mesmo que acontece, olha como as coisas funcionam. Você começa a entender melhor a sociedade através do que foi produzido, porque nós produzimos a literatura também a partir do que vemos, não somente a partir do que sentimos, mas também a partir do momento histórico que vivenciamos. A literatura também tem ainda a função catártica. O que é a função catártica? É a função que ela tem de fazer com que o escritor, o poeta, se expresse, onde ele coloque a sua emoção, onde ele faz um desabafo interior, onde ele coloca para fora, onde ele se expressa, às vezes até sem julgamento de quem vai ler. Ele se expressa nos seus sentimentos, nas suas emoções, nas suas saudades. Isso também é uma função da literatura. A literatura tem ainda a função informativa. O que quer dizer função informativa? A função informativa tem a ver com informar, com apresentar algo, uma informação. Temos exemplos na nossa literatura, como o texto de Euclides da Cunha, Sertões. Ele, na verdade, é um jornalista, mas ele é enviado para o Nordeste para falar sobre a Guerra de Canudos, e a forma que ele expressa no seu texto, falando sobre a Guerra dos Canudos, não é a forma que um jornalista se expressaria. Então, se você tiver a oportunidade de ler essa obra, você vai observar que ele usa, sim, um fato histórico, ele escreve de uma maneira histórica, mas com o valor poético que a literatura tem. Então a forma de expressar ali
não é a mesma forma da história. Ali ele coloca o seu sentimento, a impressão individual da Guerra de Canudos. Vimos então hoje o que é a literatura, vimos que a literatura é a arte da palavra e a literatura também é a representação estética e subjetiva da realidade expressa através da palavra. Então, literatura como arte da palavra. Vimos ainda que a literatura tem a função estética, a função catártica, a função informativa e a função social, cada um com as suas especificidades. Então, até a próxima, mas antes de sair, se inscreva, curta, comente, compartilhe.